Hoje nós vamos analisar cabalisticamente o que se costuma chamar da profecia do servo sofredor. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Kitetsê, hoje focando nos parágrafos 83 e 84 do Zoar, nono ano de leitura. Bom, existe uma profecia que se costuma chamar, não é assim que o profeta chama, né? Mas na literatura se costuma chamar a profecia do servo sofredor. Tá? Então é um texto que acontece em Isaías, se vocês quiserem até dar uma olhada pode ser bem interessante, basicamente no capítulo 53. Tá? E o que fala lá? Vou aqui contar mais ou menos a história e depois o que o Zoar traz. Então ele fala lá que tem um servo, né, um servo de Deus, que sofre, por isso a ideia do servo sofredor, e que com esse sofrimento desse servo, um monte de coisas espirituais acontecem. Né? Basicamente, a Terra passa por um processo de expiação de pecados, a Terra passa por um processo de melhoria, e o mundo então se vê limpo dos pecados. Bom, se essa ideia parece familiar para muitos de vocês, talvez venha até porque o cristianismo pegou essa ideia, né, vocês sabem do que eu estou falando, e leu Isaías 53 como a ideia do Messias que veio, né, que sofreu, e quando ele sofreu, expiou os pecados. Né? Então, mas isso foi uma leitura católica da coisa, né, uma leitura cristã da coisa. A interpretação, obviamente, é judaica, vem de um texto judaico, Isaías escreve em hebraico, e aí o Zoar está abordando sobre esse texto. Bom, vamos talvez primeiro na interpretação literal do que significa, e aí a gente vai para o significado cabalístico. Tá. Quando a gente fala da interpretação judaica, não cabalística, da interpretação judaica tradicional, o servo sofredor é frequentemente identificado com o próprio povo de Israel. Tá? Por quê? Essa leitura ela é consistente com outras partes dos textos bíblicos, tá? Principalmente o próprio Isaías, onde você vê no capítulo 41, no capítulo 44, Israel sendo chamado de servo de Deus. Né? Então a ideia é que o povo de Israel é aquele que serve a Deus, e aí até bate com a ideia cabalística, né? E que é esse povo então que sofre. E aí, como eu falei, uma vez que esse povo sofre, isso elimina problemas da terra. Numa visão, de novo, se a gente continuar judaica, vai ser usado isso para explicar, por exemplo, os vários sofrimentos que o povo judeu passou ao longo da história. Né? Por que o povo judeu foi expulso de vários países, por que teve perseguição, por que teve matança. Né? Então muitos judeus vão ler Isaías 53 desse modo. Tá? Agora, existe uma interpretação que não é a mais clássica, mas que ainda aparece em alguns comentaristas, que esse servo sofredor que aparece não é a nação toda de Israel, mas é um profeta de Israel. E aí se questiona qual, e cada um vai falar um. Tem gente que vai falar que é o próprio Isaías, tem gente que fala que é Jeremias, que é Ezequiel, ou que é um profeta que não chegou o nome para nós, né? Mas que teria um profeta, tá? Que ele é um homem, portanto, obviamente, conectado com Deus, e por isso chamado de servo de Deus, e que ele passou por tanto problema na vida dele que isso ajuda o mundo a se redimir. Tá? Eu acho que, nesse sentido, uma das interpretações mais clássicas vai ser de Elias. E para quem conhece a história de Elias, realmente, é um profeta que sofreu poucas e boas. Né? Bom, todos profetas sofrem ali bastante. O próprio Moisés, né? Mas tem muita gente que vai entender como Elias. Tá? Bom, quando a gente agora finalmente entra no conceito cabalístico, né, a Kabbalah vai falar como geralmente fala, não é para a gente entender muito como alguém fatual, né, como o povo de Israel, como um profeta. É um conceito espiritual. Tá? A ideia é que esse servo sofredor representa um princípio espiritual que existe no universo, ou um princípio arquetípico, né, se você quiser pensar assim, que o sofrimento ajuda a redimir. Entendeu? Essa é a ideia. Que às vezes a gente precisa passar por certos sofrimentos, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida particular, seja na minha vida coletiva, que ajudam a redimir, né, o mundo. O que significa esse redimir o mundo? Talvez não ficou claro ao longo do vídeo. Trazer luz. Né? Então é a própria ideia cabalística de tikkun, né, de retificar o mundo, de reparar o mundo. Então a ideia é que muitas vezes, antes de eu conseguir chegar num estado reparado de mundo, onde eu recebo mais luz, eu sofro para fazer isso. Sofro no sentido, é árduo, é labuta, eu tenho que trabalhar, eu tenho incertezas, eu tenho desconexão do divino. Né? Então, isso tudo é um sofrimento.
Entendeu? Então, a profecia de Isaías 53, nesse sentido, vai entender que a figura que menciona ali no Isaías, né? Ele, não é o povo, não é um profeta, mas somos nós mesmos, ou todos nós. Tá? E que a ideia, então, portanto, é que sempre que possível a gente aproveitar, eu sei que é um termo estranho, mas aproveitar o nosso sofrimento, se a gente estiver, Deus nos livre, passando por um momento de sofrimento, para que isso traga uma reparação na nossa vida. Né? Então é quase que como falar assim, olha, já que você está passando por algo negativo, que não é o ideal, pelo menos faça com que esse negativo gere algo bom. Tente fazer com que esse sofrimento expie por algum pecado, por alguma coisa, né? E retifique o mundo. Tá? Então a ideia que a Kabbalah até vai dizer é que você pode aplicar isso em todos os mundos espirituais, que a gente fala na Kabbalah que tem 4, né? Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah. Basicamente é como você falar assim, você pode fazer um reparo no mundo físico, no mundo emocional, no mundo intelectual, racional ou espiritual. Mas se você conseguir então fazer com que essa dor que você está passando mude algo nas suas ações, no seu emocional, no seu intelectual ou no seu espírito, você, digamos, cumpriu a profecia de Isaías 53 sobre o servo sofredor. Um bom dia a todos e tudo de bom.